Então aqui estamos com o Dr. Rui e aí nós vamos para as perguntas a respeito de burnout. Dr. Rui, o que é burnout? O burnout no geral, definido como um síndrome que envolve um estresse crônico no local de trabalho, principalmente. E aquele estresse, por não ter sido bem gerenciado, vamos dizer assim, pode se tornar um problema na frustração em relação ao sucesso, à competência. Ele inclui, geralmente, 3 dimensões: a exaustão, ceticismo assim, em relação ao trabalho, colegas, e uma queda na eficácia, na eficiência do trabalho, o que diferencia do estresse mais comum, que são situações ocasionais, né? Ou da depressão, inclusive, né? Embora o burnout possa ter uma mistura de tudo isso, né? E por isso, às vezes, poder identificar é mais difícil. E essa dificuldade, às vezes, ela vai acompanhando assim uma evolução desse quadro que pode se agravar bastante com o abandono do trabalho, dificuldades maiores, físicas, mentais. Então, como a cabeça não é separada do corpo, acaba que o indivíduo começa também a apresentar, às vezes, problemas físicos, corporais, cardiovasculares, dores musculares, enfim. Então, isso foi descrito, de certa forma, recente, nos anos 70, e aí desenvolveram algumas testagens para identificar isso. Então, o burnout envolve essencialmente o contexto profissional. Certo. E doutor, o que seriam as causas do burnout? Bom, as causas têm muito a ver com o indivíduo, né? Às vezes, essas causas poderiam estar relacionadas com o próprio desenvolvimento, com a vida inicial do indivíduo, relações familiares. Se nota, muitas vezes, assim, pessoas com uma extrema exigência por parte dos adultos, vamos dizer, uma criança, um adolescente, né, que tenha uma exigência muito grande com uma performance nota 110, vamos dizer assim. E isso ultrapassa essa exigência, seja como criança, como adolescente, e desenvolve também uma dificuldade grande de se frustrar. E essa dificuldade em relação à frustração faz com que a exigência cada vez aumente mais. Então, nunca é suficiente o que é alcançado, falando em trabalho, né? Porque, de outro lado, pode ter uma boa performance normal em outras atividades, mas no trabalho aquilo começa a ficar centrado como uma prova permanente, né? E com sofrimento e às vezes com risco de desenvolver doenças como a própria depressão mesmo, mais grave, né? Às vezes até com risco de suicídio, mas isso já seria um outro quadro. Perfeito. E doutor, o tratamento do burnout? Uma das coisas, primeiro, é identificar o que seria isso, né? Que às vezes não é muito fácil, porque pela própria exigência o indivíduo tende a dissimular a dificuldade, né? Até o ponto que não aguenta mais, não aguento mais. Interessante. Né? E essa dissimulação dificulta a identificação do que está acontecendo. Está tudo tão bem? Sempre foi tão competente? Por que de repente para tudo? Então, a identificação disso vai dar a indicação, de alguma forma, do que se pode fazer. Então, puxando a brasa para o meu assado, né, uma avaliação
psicológica, psiquiátrica ou psicanalítica, dependendo da indicação, né, deve ajudar bastante uma psicoterapia, né, de cunho psicanalítico, compreensivo, que vai levar às origens dessa exigência, vamos dizer assim, e tentando atenuar a cobrança que o indivíduo possa fazer, né, podendo descobrir nele as suas competências sem necessidade de ser um sofrimento, e sim experimentar satisfação com as coisas que realiza com o seu limite. Né? Então, isso também se observa bastante em atividades como esporte, como... Doutor, e do ponto de vista psicanalítico, como é que seria a visão do burnout? Sim, do ponto de vista psicanalítico, a gente pode pensar, né, no sujeito desde os seus primórdios, né, desde a sua vida inicial. E nisso acompanhando todo um desenvolvimento que provavelmente possa acontecer que o ambiente não favoreça a experiência mais adequada, às vezes, para poder lidar com as frustrações e tal. Então, como se falou antes já, a questão do burnout lembra também um pouco, uma vez que perguntaram para o Freud, né, o que seria um homem saudável, né? E que ele pensou e disse que um homem saudável seria aquele que seria capaz de amar e trabalhar. Como isso, dito lá nos primórdios do século XX, hoje o trabalho é levado como uma intensidade muito grande no sentido da eficácia, da competência. Então, seria o significado de quanto mais trabalho, o sujeito é mais competente, né? Tendo que, às vezes, se superar 12 horas de trabalho e achar isso um motivo de orgulho, né? Enquanto o lazer, a vida mais satisfatória fica de lado. Então, eu lembro disso porque, vamos dizer assim, isso não é facilitado pelas empresas, às vezes, pelos chefes, né, que exigem sem folga, né, e sem uma atenção maior ao indivíduo, e sim como um número a mais no trabalho. Né? Quer dizer assim, qual foi a produtividade do sujeito? Então, amar e trabalhar mistura as duas coisas. Tem o prazer, né, a realização como pessoa e a relação disso com o profissional, né, com a realização das suas competências em outras áreas, né, sem que necessariamente seja algo de extremo sucesso, embora possa ser. Então, normalmente, as pessoas que são workaholics são mais atreladas e propensas a sofrer burnout. São, porque já tem na sua base uma fragilidade onde o trabalho passa a ser sinônimo de saúde. Né? E assim, o trabalho é uma fonte e não é o fim. E doutor, e a neurastenia em relação a esse processo? Não, isso é porque antigamente, no tempo do Freud, vamos dizer assim, essas coisas seriam mais incluídas em quadros neurastênicos, como se chamava no início da psicanálise, assim, e que tem características que se misturam com o atual burnout, né? Que a pessoa vai ficando irritadiça, insatisfeita, reclama de tudo, nada fica bem, por mais que faça, podia ter ficado melhor, se irrita com colegas, com familiares, enfim. Então, é um quadro que se mistura um pouco com isso que temos atualmente. Já seriam, por exemplo, na tentativa de identificação, né, e talvez até de auxílio à pessoa, já seriam sintomas de que
a pessoa possa estar desenvolvendo burnout? Sim, isso são sinais, né? Vamos dizer assim, que é preciso prestar atenção. O que está havendo? E o que está havendo? Não tá, há uma insatisfação permanente, né? E aí vai avaliar, numa avaliação, é possível que um psicanalista, um psiquiatra, enfim, ele possa perceber que aquele indivíduo já tem uma fragilidade que vem no seu desenvolvimento, né, e que não foi prestado muita atenção àquilo, né, passou batido. E nesse passar batido, quanto mais faz, quanto mais trabalha, dá a impressão de que está tudo bem, mas aquilo encobre insatisfações internas e da sua história. Interessante. E às vezes a relação também com figuras que aparecem no ambiente de trabalho que identificam como pessoas importantes no desenvolvimento, o pai, a mãe, super exigentes, enfim, professores. Doutor, e o tratamento do burnout? O que tem, assim, de uma forma consistente nos tratamentos modernos para o burnout? Olha, o tratamento, falando do ponto de vista analítico, psiquiátrico, enfim, né, ele inclui uma multidisciplinaridade, vamos dizer assim, que são outros profissionais que podem se juntar a essa tarefa do tratamento, né, que vão desde a fisioterapia, educadores físicos, personal trainers e outras atividades recreativas, enfim, às vezes até um curso de literatura, de pintura, que seriam atividades que vão ajudar o indivíduo a se, entre aspas, redescobrir, né? Então, assim, tomando a fisioterapia, por exemplo, né, quer dizer, o profissional trabalhar com o corpo, não separado da cabeça, né, e onde as dores musculares, fraturas frequentes, às vezes, né, elas refletem uma doença ou um sofrimento, melhor dizendo, da alma, né, e que é confundido com uma patologia física e às vezes não é bem isso. O profissional, esses outros profissionais ajudariam na reconstrução do indivíduo, assim, dele mesmo, né, do si mesmo. E que isso, claro, junto com a psicoterapia e outras. Claro, tem situações que às vezes precisa ter medicação, né, mas com essas abordagens, às vezes nem precisa. Tá bom, muito obrigado. Doutor, e como evitar o burnout nessas situações? Como é que nós podemos modernamente tentar evitar o burnout? Bom, uma coisa é o próprio reconhecimento, né, dessas exigências, como você estava falando, né, e vamos dizer assim, que a competência e a eficiência passem a ser maior do que o sujeito. Então, esses objetivos na vida de alcançar isso e aquilo, né, como um desafio permanente, né, são muitas vezes frustrantes, né? Nem todo mundo é como é o tenista, o número 1 do mundo. O número 1 do mundo, né? Então, isso acontece, vamos dizer, com frequência e para evitar, acho que o ambiente familiar inicialmente, né, como um sustentáculo e uma capacidade de poder desenvolver o sujeito por inteiro, né? E não assim, unicamente porque tem uma bela voz para cantar, né? Mas que tem um todo, e esse todo são as emoções e a história que o sujeito vai fazendo.
que tem tropeços, que tem frustrações, enfim, e aprender a lidar com elas, né? Agora, quando chega na vida adulta com esse nível de exigências, ele tende, ou vamos dizer assim, seria mais fácil sofrer um burnout por essa dificuldade de reconhecer os seus limites. Entendi. Então, isso seria uma forma, não sei se respondo. Responde, sim. E, doutor, a relação porque se tem percebido também um aumento do número aí nós não sabemos se são casos de burnout, mas em idade na adolescência, né? Teria relação com as mídias sociais? Como é que é o conhecimento da ciência em relação a isso? Ou se tem relação, ou se não há relação? São estudos que vêm acontecendo, inclusive curioso, assim, depois da pandemia do Covid-19, onde o uso da atividade virtual passou a ser o comum e o que tinha disponível, o excesso dessa atividade, misturando a atividade profissional ou estudantil, ou que seja, né, com a vida do dia a dia. Então, não havendo um espaço de, entre aspas, repouso para que possa avaliar aquele tempo. Então, as pessoas ficavam horas e horas e horas trabalhando e, ao mesmo tempo, não trabalhando, e uma confusão se estabelecendo, né? E quando acabou a pandemia, vamos dizer assim, muitas pessoas não conseguiram voltar para o seu trabalho formal, né? Querendo seguir na virtualidade. Então, as crianças sofreram, talvez mais do que todos, né? Com as escolas fazendo os trabalhos de casa, os deveres de casa, misturado com o jogo da bola, com a televisão, com isso. Então, não havendo uma diferenciação entre a realidade e aquilo que seria a fantasia, mas a brincadeira. Então, o que é uma coisa e outra? E o adulto, de alguma forma, também, claro, com diferenças, também viveu e vive isso, né? Então, é um excesso de tela, burnout virtual.